Olá, o objetivo da nossa aula de hoje é entendermos a relação que ocorre entre os verbos e os seus complementos, ou os termos que o modificam, e entre os nomes e seus complementos, para que possamos também entender com mais clareza a ocorrência de crase. Por isso iremos estudar regência verbal nominal e crase hoje. Vamos começar aí, portanto, com a regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, o objeto direto, o objeto indireto, ou caracterizam os adjuntos adverbiais. Observe o seguinte: nós trabalhamos muitas vezes sem nos preocupar, trabalhamos a fala, sem nos preocupar com uma possível preposição que possa haver, muitas vezes, entre duas palavras. Olha só, vamos procurar entender, escolhemos dois verbos. Primeiro verbo é o confiar. Repare, o verbo confiar rege a preposição em, pois quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Necessitar, outro verbo, rege a preposição de, pois quem necessita, necessita de alguém, de alguma coisa. Então, quando nós olhamos o verbo deste ponto de vista, estamos fazendo o quê? Estudando regência verbal. A regência verbal, então, diz respeito a essa relação do verbo que temos com o termo que vai se ligar a ele. É muito comum na linguagem coloquial cometermos certos desvios no que diz respeito à regência. Observe o seguinte: desvios quanto ao uso da preposição. É comum falar, é muito comum falar na linguagem coloquial, o seguinte: vou na farmácia, fui na praia, fomos na cidade, vou no banheiro. Só um momentinho, eu vou no banheiro. Ninguém vai no banheiro, ninguém vai na cidade, ninguém vai na farmácia. Por quê? O verbo ir é um verbo intransitivo e rege preposição a para o seu adjunto adverbial de lugar. São verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento, mas eles recebem um termo que os modifica, que são os chamados advérbios ou locuções adverbiais. E ele rege preposição a para o seu adjunto adverbial de lugar, e não preposição em. Então o que acontece? É errado, portanto, falar vou na farmácia, porque quem vai, vai a. Por isso o correto é vou à farmácia, fui à praia, fomos à cidade. Esse é o erro que cometemos quanto à questão da regência. Não usamos a preposição adequada. Mas também nós podemos cometer alguns desvios quanto ao significado, gente. Quanto ao significado. Olha só, o verbo assistir, comumente se fala como? Ontem assisti um jogo. Então, inclusive, muitas vezes se coloca o pronome antes. Se assistiu ao jogo. Prestem atenção. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu vi o jogo. E o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a para o seu objeto indireto. Então o correto é assistiu-se ao jogo. Nós não lembramos normalmente, quando conversamos com os amigos, numa mesa de bar, com a família, em casa, no sítio, nós não estamos preocupados com essa correção gramatical. Nem a gramática normalmente nos obriga a falar sempre corretamente. Mas quando se trata de uma prova de concurso, aí eu preciso estar muito atento. Por quê? Porque a prova de concurso vai cobrar essa diferença entre a fala e a escrita. Por isso que no enunciado de uma prova de concurso cobra-se o quê? O que está de acordo com a norma culta de gramática. Certo? Então precisamos sim, a partir de agora, deixarmos bem clara essa diferença que existe entre a nossa fala e o que deve ser a escrita. Porque em cima disso
né, que se trabalha uma prova de concurso. Então vamos ver alguns verbos aí. Olhem só, o verbo ir, chegar e vir. São verbos intransitivos. Mas deve-se observar que eles podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais. E esses verbos, o ir, quem vai, vaiar. O chegar, quem chega, chegará. E o vir, quem vem, vem a. Pode vir de também. Mas o que nos interessa nesse momento é no sentido de destino. Né? Então, quem vai, vai a, que é o verbo ir. Quem chega, chega a. Né? E quem vem, vem a. Vejam que esses verbos são intransitivos, mas regem preposição a para o seu adjunto adverbial de lugar. Vejam exemplos aí. Chegamos à cidade logo cedo. Quem chega, chega a. Mas, teacher, eu tenho uma dúvida. Por que ocorre crase? Aí é que entra a necessidade de entendermos essas relações que ocorrem entre o verbo, o nome e o seu complemento. Porque a ocorrência de crase, ela depende exatamente da regência, na maioria dos casos, da regência. E normalmente, quando se é cobrado em prova de concurso, trabalha-se em cima da regência. Tanto que na maioria das vezes, quando cometemos um erro de crase, o erro não é chamado de crase, o erro é chamado de regência. Por isso a necessidade de entendermos bem o estudo da regência. Então repare só, vou tirar essa sua dúvida. A ocorrência de crase se deve à relação entre dois as. Eu tenho que ter os dois as. O primeiro a é uma preposição exigida pela palavra anterior. O segundo a é um artigo exigido pela palavra posterior. Ou um pronome demonstrativo, a também, ou aquele, aquela, aquilo. Então é isso que está ocorrendo aí. Repare, chegamos à cidade, eu já sei que o verbo chegar rege a preposição a. Agora, como é que eu sei se uma palavra pede artigo ou não? Porque a maioria das palavras na língua portuguesa nem pedem artigo, nem passam perto de artigo. Isso deixa claro que a ocorrência de crase não é uma coisa muito comum. Mas como é que eu posso saber se a palavra cidade pede artigo? Porque a preposição eu já tenho do verbo chegar. Quem chega, chegar. É só estabelecer uma relação de posse. Somos pessoas de cidade ou da cidade? Vejam que o certo é, somos pessoas da cidade. Por que da cidade e não de cidade? Porque a palavra cidade pede artigo. Então, eu tenho a preposição do verbo chegar, mas o artigo da palavra cidade. Muito simples, é por isso que ocorre crase. Então a crase é muito mais simples do que nós imaginamos. Você tem duas opções. Você pode pegar uma gramática e decorar lá as 4 páginas em letrinho pequenininho, e você já, pequenininha, né? E você já reparou que a gente já fez isso tantos anos e não aprendeu até hoje? Então é sinal que a sistemática não funcionou nunca. Precisamos dar um pouquinho de atenção a uma modificação, e é isso que eu estou propondo para você. Vamos ver. Amanhã iremos ao colégio estudar para a prova. Quem vai, vai a. É o verbo ir. Vejam lá, por isso ao colégio. O o é artigo da palavra colégio e o a é a preposição do verbo ir. Porque quem vai, vai a. Temos alguns verbos que são muito comuns para a cobrança em prova de concurso. Então é muito comum encontrá-los, né, numa prova de concurso. E nós vamos dar um pouquinho de atenção a esses verbos, portanto preste muita atenção, porque a maioria deles regem preposição a, quando são transitivos indiretos ou intransitivos. Vejam só o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser usado em 2 sentidos diferentes. Eu posso dizer assim, ó. Eu aspirei o perfume. Isso quer dizer, né, eu estou usando o verbo no sentido de cheirar, sorver. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Então você já sabe que, após um verbo desse, nesse sentido, não pode ocorrer crase. Olha só o exemplo que está aí na tela para você. Aspirávamos o ar de uma Curitiba poluída. Aspirávamos o ar de uma Curitiba poluída. O
ar. Esse o é só o artigo, porque o verbo aspirar, nesse sentido, é transitivo direto, não rege preposição. Mas o verbo aspirar tem um outro sentido, e é esse o sentido que é mais cobrado numa prova de concurso. O verbo aspirar pode ser usado no sentido de almejar, desejar, pretender. E nesse sentido, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Olha a importância desse verbo. Ele é muito cobrado na prova. Além do mais, ele rege a preposição a. Quer dizer que ele vai implicar muitas vezes a ocorrência de crase, gente. Ele é transitivo indireto e rege a preposição a. Vamos ver uma coisa. Você está estudando. Qual é o seu objetivo? Passar numa prova de concurso, conseguir uma vaga como funcionário ou servidor público. E você está certo. Tem que ir à luta. É o seu sonho? Tem que batalhar por isso. Está difícil um pouquinho a gramática? Não se preocupe, é possível. Você vai passar com certeza, basta você estudar. Basta se esforçar um pouco. Tudo que é bom, né, requer da gente um pouco de esforço, pelo menos, e você chegará lá, com certeza. Só que eu posso pegar esse seu objetivo e tornar complemento do verbo aspirar. Por exemplo, aspiro a uma vaga em um órgão ou empresa pública. Olha só, aspiro a uma vaga em um órgão ou empresa pública. Tem que ter essa preposição, porque você não cheira a vaga. Você aspira, você deseja, você pretende. Olha o exemplo que está aí para você. Aspiras a uma vaga na universidade? E você responde, sim, teacher, aspiro a ela. Mas por que a ela, teacher? Não pode ser lhe, já que o verbo é transitivo indireto e o lhe faz papel de objeto indireto? Não pode. Apesar do verbo aspirar ser transitivo indireto e reger a preposição a, ele não aceita a presença do pronome oblíquo lhe. É isso que acontece. Certo? Por isso que eu sou obrigado a substituir, colocar a preposição e procurar o pronome pessoal. Então vai ficar a ele, a ela, a eles, a elas. Por isso aspiro a uma vaga na universidade? Sim, aspiro a ela. Muito bem. Vamos a um outro verbo muito importante, que é o verbo assistir. Acredito que desde 1987, dando aulas para concurso público, para pré-vestibulares, é o verbo mais cobrado em todos os tempos. Porque o verbo assistir ele tem 4 sentidos diferentes. Comentamos há pouco, no princípio da aula, né, no início da aula, que o verbo assistir pode significar o quê? Ver, presenciar. Quando você está em frente à sua televisão, vendo um jogo, você está assistindo. E o verbo assistir, portanto, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e rege a preposição a. Assistiu ao filme ontem? Daí você responde, sim, assisti a ele. Mas, Tite, não pode ser lhe. Esse é um outro verbo, o que não aceito lhe. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, mas não aceita o pronome oblíquo lhe. Certo? Por isso eu sou obrigado a pegar a sua preposição, que é a, e colocar ele, ela, eles, elas. Vocês já viram, num programa de televisão, nesses programas, né, que a gente sempre tem nos domingos por aí, como que muitas vezes o apresentador fala, obrigado a todos que nos assistiram. É errado, porque assim como lhe, o nos é um pronome oblíquo átono. E o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, não aceita o átono. O certo é transformar o pronome pessoal do caso reto em tônico, colocando a preposição na frente. O correto, então, seria o apresentador do programa falar, obrigado a todos que assistiram a nós. Daí sim. Por quê? O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, não aceita os pronomes oblíquos átonos. O que mais acontece em provas é usar o lhe. Não posso, portanto, usar o lhe. Tem que ser assistir a ele, assistir a ela, a eles, a elas. Certo? O verbo assistir pode também ser usado
e aplicado no sentido de ajudar, dar assistência. É daí que vem a expressão assistência social, que é uma ajuda social. Nesse caso, gente, ele pode ter duas regências diferentes. Ele pode ser usado como transitivo indireto, regendo a preposição a, ou como transitivo direto, sem preposição. Então eu posso falar que o médico assistiu o doente, como eu posso falar que o médico assistiu ao doente. Suponhamos que eu pegasse essa palavra doente e usasse como feminina. Por exemplo, o médico assistiu a doente. O que você me diz? Ocorreria a crase ou não? Cuidado. Que nós não temos um estudo sobre crase que trate da crase como opcional do lado de cá. Nós só temos a crase como opcional do lado de cá, do complemento, né, antes de pronomes possessivos femininos, né, antes de nomes próprios de mulheres, depois da palavra até. E o CESP, sabe o que o CESP faz nesse caso? Se eu escrevesse o médico assistiu a doente, e lá no texto estivesse sem a crase, o CESP proporia com certeza a substituição, a troca desse A sem a crase por um A com crase, dizendo que não provocaria erro gramatical por se tratar de crase facultativa. Isso não está na gramática do estudo do ponto de vista da crase, mas é cobrada pelo CESP, e tenha certeza que o CESP cobra isso. É lógico que essa afirmativa estaria correta. Por quê? Porque me faculta, nesta frase, com o verbo assistir, no sentido de ajudar, dar assistência, o uso dele como transitivo direto, sem preposição, ou o uso dele como transitivo indireto, com a preposição a. Marca aí. Esse negócio cai. Muito bem. Vamos a um outro sentido do verbo assistir. Ele pode ser usado também no sentido de caber, pertencer. E nesse sentido ele é verbo transitivo e indireto também rege a preposição a. Olha só o exemplo que está aí para vocês. Assiste aos trabalhadores o direito de greve. Quer dizer, pertence, cabe aos trabalhadores. Nesse sentido, o verbo assistir é transitivo indireto e rege a preposição a. E ligado aos verbos que regem preposição a. É preciso entender isso. Certo? Muito bem. Então já vimos que o verbo assistir pode significar morar, residir, é o melhor. No sentido de ver, presenciar, nesse sentido é transitivo indireto, rege a preposição a, não aceito ler. Já vimos que o verbo assistir pode significar ajudar, dar assistência. Nesse sentido ele pode ser usado como transitivo direto ou como transitivo indireto. Já vimos que o verbo assistir pode significar caber, pertencer. Então assim ele é transitivo indireto, rege a preposição a. E sabe também que ele pode significar morar, residir. Alguém pergunta para você, onde você mora? Você diz assim, eu não moro, eu sou chique, eu assisto. Eu posso falar que eu assisto na Itália, em vez de dizer que moro na Itália. Vejam, então eu posso usar o verbo assistir no sentido de morar, residir, e nesse sentido ele é verbo intransitivo. E como todo bom e decente verbo intransitivo, ele recebe um adjunto adverbial. Só que esse adjunto adverbial de lugar tem que vir regido de preposição em. Tanto que eu posso falar que o presidente da República assiste em Brasília. Quer dizer que ele mora. E lá é a capital da nação. Então, é lá que ele tem que morar. Por isso ele assiste. Outro verbo muito cobrado em provas de concurso é o verbo visar. O verbo visar tem 3 sentidos diferentes. Ele pode significar mirar, apontar. Nesse sentido, ele é verbo transitivo direto. Eu posso dizer, por exemplo, o soldado visou o alvo e atirou. Então, vejam, foi usado no sentido de mirar, apontar, aí ele é transitivo direto, não tem preposição. Por isso, o alvo. Também, ele pode significar assinar, vistar, dar visto. Olha o exemplo. O cônsul visou o passaporte.
Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, também não pode ter preposição. O que o cônsul faz? Dá um visto no seu passaporte para você poder viajar à nação dele e conhecer, fazer turismo, trabalhar, estudar. Certo? E ele também pode ser usado igualzinho, tá? Igualzinho ao aspirar, no sentido de almejar, desejar, pretender. E nesse sentido ele é verbo transitivo indireto e rege a preposição a, gente. E também não aceita o lhe. Olha só o exemplo que você tem aí. Visa a um melhor salário. O verbo visar, ele está sendo usado aí como transitivo indireto, porque significa almejar, desejar, pretender. Então alguém pergunta a você, porque ele não aceita o lhe, como você vai responder? Você visa o melhor salário? Você responde, sim, viso a ele. Então vejam, não é uma coisa do outro mundo. Nada que um pouquinho de esforço não ajude a gente a entender esses assuntos da língua portuguesa, que não apresentam nenhum segredo. Mas dois verbos, lembrar e esquecer. Poderíamos dizer que são verbos meio irmãos, né? Porque ou você esquece ou você lembra. O problema é quando começa a esquecer. Não é verdade? O melhor é o lembrar, então. Melhor lembrar, ajuda a passar em concurso. Mas os dois verbos têm as mesmas regências. Eu posso usar esse verbo como não pronominal. Ah, o que é um verbo pronominal, teacher? Aluno fica meio nervoso nessa hora, né? Estudante diz, ai Jesus, o que é um pronominal? Verbo pronominal é aquele que você usa como ETC nos você. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembram. Olha que eu usei com os pronomes. Daí ele é pronominal. Se eu usar sem pronome, ele é não pronominal. Eu lembro, tu lembras, ele lembra, nós lembramos, vós lembrais, eles lembram. O verbo lembrar, então na forma não pronominal, ele é um verbo transitivo direto. Não rege preposição. Tanto lembrar quanto esquecer. Tanto que eu posso falar, ninguém lembrou você. Ninguém é o sujeito. Ninguém lembrou quem? Você. É o objeto direto. Mas eles podem ser usados como verbos pronominais, cujos exemplos foram dados há pouco. Eu me lembro, tu te lembras, eu me esqueço, tu te esqueces. Até uma certa fase da vida, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra. Depois de uma certa fase da vida, eu me esqueço, tu te esquece, ele se esquece. Então olhem lá, ninguém se lembrou de você. É a mesma frase que eu usei antes, ninguém lembrou você, seu esquecido, ó. Ninguém se lembrou de você. Então, quando eu for usar o verbo lembrar e o verbo esquecer, gente, como pronominal, eles serão transitivos indiretos e vão reger, né, preposição. E olha, a preposição de. Quem se esquece de. Quem se lembra de. Por isso, ninguém se lembrou de você. Esse verbo pode ser usado também com outro sentido. Sabe quando você fala assim, não me veio a lembrança, ou caiu no esquecimento? É aquela situação em que a coisa lembrada passa a ser o sujeito. Ou a coisa esquecida passa a ser o sujeito. Repetindo para você. No primeiro caso, eu falei, ninguém lembrou você. O verbo lembrar é transitivo direto. Ninguém é o sujeito. E você é o objeto direto. No segundo caso, eu falei, ninguém se lembrou de você. O verbo lembrar-se é transitivo indireto porque é pronominal. O ninguém é o sujeito e o de você é objeto indireto. Agora, como que fica então quando a coisa lembrada ou esquecida vira o sujeito? Olhem só o exemplo que você tem. Lembrou-me você. Ah, peraí, teacher, ele é pronominal. Não, não é pronominal. Um verbo para ser pronominal, o pronome que o acompanha tem que ser da mesma pessoa em que o verbo está. E lembrou, não é ele? Terceira pessoa? Então, o me não é primeira?
Para que ele fosse pronominal, teria que ser lembrou-se. Então veja que é lembrou-me. Ele não é pronominal. Lembrou-me você. Quer dizer, você veio à lembrança. Ou a minha lembrança. Ou você é o sujeito. O verbo lembrar é transitivo indireto. E o me vai ser um objeto indireto. Também ele é transitivo indireto. Portanto. Certo? Agora, verbo perdoar e pagar. Verbo irmãos também. Eles têm a mesma regência. Eu acho meio esquisito falar isso, mas até lá na gramática, e quando a gente usa a gramática, né, ninguém pode reclamar. Vejam só, esse verbo pode ter esses verbos podem ter como complemento coisa, por exemplo. Aquilo que não é gente, portanto, apesar de muita gente ser uma coisa, não é verdade? Então vejam só, eu posso usá-lo aplicando como seu complemento coisa. Quando o complemento do verbo pagar ou do verbo perdoar for coisa, ele é verbo transitivo direto, não tem preposição. Por isso, perdoou o pecado. Ou pagou a conta. Pecado é coisa, conta é coisa. Verbo transitivo direto, perdoou o pecado é objeto direto. Pagou a conta é objeto direto. Porque seus complementos são coisa. Por isso o verbo transitivo direto. Quando o seu complemento é pessoa, o que acontece? Ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Então a pessoa, que é o complemento desses verbos, passa a ser um objeto indireto. Eu posso falar assim, perdoou ao irmão. É transitivo indireto e rege preposição a. Então vejam, ao irmão é objeto indireto. Eu poderia falar, pagou ao colégio. Ao colégio é objeto indireto. Ah, mas o colégio não é coisa, Titi, mas é instituição. Coisa é a conta. Ao colégio é uma instituição. Então vai ser objeto indireto. Agora eu posso usar esse verbo como transitivo direto e indireto. A coisa vai ser o objeto direto e a pessoa ou instituição é o objeto indireto. Eu posso falar, perdoou o pecado ao irmão. Perdoou o que ao irmão? O pecado. Perdoou a quem o pecado? Ao irmão. Então o pecado é objeto direto e ao irmão objeto indireto. Pagou a dívida ao pai. Pagou o que ao pai? A dívida é objeto direto. Pagou a quem a dívida? Ao pai é o objeto indireto. Outro verbo, o preferir. O verbo preferir é muito utilizado por nós e de forma totalmente incorreta. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto, normalmente utilizado dessa forma. O objeto indireto deve ser regido pela preposição a, gente. Ai, eu prefiro futebol do que teatro. Isso não existe. Porque ele é um verbo transitivo direto e indireto e rege preposição a para o seu objeto indireto. Então o correto é, eu prefiro futebol a teatro. Ou então, para os amantes de uma boa cerveja, prefiro cerveja a refrigerante. Prefiro o que a refrigerante? Cerveja é o objeto direto. Prefiro cerveja a quê? A refrigerante é o objeto indireto. E nunca prefiro cerveja do que refrigerante. Quem gosta de cobrar muitas vezes esse verbo é a Fundação Carlos Chagas. Vocês sabem que a Fundação Carlos Chagas, quando resolve dar uma complicadinha, ela sabe fazer isso. É mestra, certo? Então atentos a isso. Temos um grupo de 3 verbos, o informar, o avisar e o comunicar. Esses verbos, eles vão ter objeto direto e objeto indireto. Quer dizer, são verbos transitivos direto e indireto. E ele rege objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa, ou vice-versa. Rege objeto direto de pessoa e objeto indireto de coisa. Tanto que eu posso falar assim, ó, informei a hora da prova ao aluno. Ou informei o aluno da hora da prova. Veja um exemplo que você tem aí. Informei-o de que voltaria logo.
Informei quem de que voltaria logo? O, que é o ele, o objeto direto. Informou o de quê? De que voltaria logo? O objeto indireto. Olha a preposição de. Ou informei de que voltaria logo. Você sabe que olhei é objeto indireto. Então está faltando o objeto direto. Por isso que voltaria logo. Avisei-o de que voltaria logo. Ou avisei-lhe que voltaria logo. E assim ocorre, gente, com qualquer tipo de verbo. Qualquer tipo, me referindo a estes três. O avisar, o comunicar e o informar. Eles têm que ter um objeto direto e um objeto indireto. Não podem ser dois diretos ou dois indiretos. Eles têm que ter um de cada um objeto direto e um objeto indireto, atento, portanto. Certo? Então, vejam, são coisinhas pequenas assim, que muitas vezes nos impede de entender um pouquinho mais a língua portuguesa. E muitas vezes até chegamos ao ponto de não entender a crase. Porque nos falta esse conhecimento da regência. Além de nos faltar muitas vezes, né, o fato da aplicação do artigo, né? Da aplicação do artigo. Vamos falar agora um pouco de regência nominal. Assim como ocorre regência verbal, ocorre regência nominal. Estuda a relação que se estabelece entre nomes, substantivos, adjetivos e advérbios e os termos que os complementam, que são os termos chamados regidos. Observe, há nomes que apresentam o mesmo regime dos verbos de que derivam. O rapaz necessitava de ajuda. O rapaz tem necessidade de ajuda. Vejam, quem necessita de quê? E quem tem necessidade de quê? Nesse caso, é importante conhecer o regime dos verbos, certo? Para entender também com o auxílio, vai auxiliar, né, no estudo da regência nominal. Agora vamos estabelecer essa relação com a crase. Vejam como há verbos que regem, né, preposição ou não, há nomes que regem preposição. Vejam que todo nome que pede complemento, o seu complemento será preposicionado. Vamos estudar a regência nominal. Os verbos não. Ora pode vir com preposição, ora não. Eu chamei a atenção no início, a atenção de vocês, para a regência da preposição a. Certo? Por quê? O entendimento da crase passa por aí. Vamos então falar um pouco de regência e crase. O que é a crase então? A crase significa a contração da preposição a com o outro a. Esse primeiro a é a preposição. Mas um outro a, que pode ser um artigo ou um pronome demonstrativo. Certo? Pode ser um outro a, um artigo ou um pronome demonstrativo. Então, se eu falo, ele dirigiu-se à cidade. Quem se dirige a. Preposição do verbo dirigir-se, que em sua regência tem a preposição a. E nós somos pessoas da cidade. O artigo da palavra cidade, por isso ocorreu crase. Esse outro a pode ser também pronome demonstrativo. Muito pouca gente sabe que o a, os as, podem ser pronomes demonstrativos, gente. Olha o exemplo que você tem aí. Darei o prêmio a que mais me agradar. Vejam que em vez de eu falar darei o prêmio a que mais me agradar, eu posso falar darei o prêmio àquela que mais me agradar. Olhem só. Esse a que está lá é um a pronome demonstrativo. O primeiro a é da regência do verbo dar, porque quem dá alguma coisa a alguém. E o segundo a é o pronome demonstrativo que está substituindo o pronome demonstrativo aquela. Tanto, gente, que pode ocorrer crase até no aquela, na vogal inicial dos pronomes demonstrativos. Referi-me àquele livro. Por exemplo, ocorre crase. Olha lá, ó, referi-me àquele livro. Certo? Porque quem se refere a. O verbo referir-se rege preposição a. Mas a vogal inicial da palavra aquele, aquilo ou aquela vai formar uma contração. Então vai ocorrer crase.
Olhem só agora umas frases para que possamos dar uma fixada bem nesse assunto. Ontem visitou a mãe. Ontem visitou quem? O verbo visitar é transitivo? Direto. Então não ocorre crase. Porque já está faltando o quê? A preposição, gente. O a que está ali é só o quê? Artigo da palavra mãe. Quando você briga lá com alguém, você não fala seu filho de mãe. Você fala seu filho da mãe. Por que você fala seu filho da mãe? Porque a palavra mãe pede artigo. Então esse a que está na frase ontem visitou a mãe é só artigo, gente. Por isso não ocorre crase. Referiu-se a Vossa Excelência. Quem se refere a. O verbo referir-se rege preposição a. Ocorre que os pronomes de tratamento que começam com vossa não aceitam a presença de artigo. Por isso esse a que aparece nessa oração, referiu-se a Vossa Excelência, é apenas o a, preposição. O presente é de Vossa Excelência. Vejam, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, seja qual for o vossa dos pronomes de tratamento, não aceitam a presença de artigo, por isso não ocorre crase antes destes pronomes. O a que está aparecendo aí antes de Vossa Excelência é apenas a preposição do verbo referir-se. Então eu só tenho a, por isso não ocorre crase. Referi-me à senhorita. Quem se refere a. Opa, tenho a preposição. Eu quero saber se a palavra senhorita pede artigo ou não. O que eu vou fazer então? Estabelecer uma relação de posse. O presente é de senhorita ou da senhorita? O presente é da senhorita. Então ocorre crase, gente. Tem que pôr o acento indicativo de crase lá, porque agora eu tenho dois as. O a do verbo referir-se, que é transitivo indireto, e o a artigo da palavra senhorita. Se obedece à mãe, quem obedece, obedece a alguém. O verbo obedecer é transitivo indireto e rege a preposição a. A palavra mãe pede artigo? Há pouquinho tem um exemplo. Você não fala seu filho de mãe, você fala seu filho da mãe. Por que você fala seu filho da mãe? Porque a palavra mãe pede artigo, então são dois as, ocorre crase. Não voltarei a casa. Será que ocorre crase aí? Quem volta, volta a. O verbo voltar rege preposição a. Será que a palavra casa pede artigo? Como é que se fala para sua visita quando ela está em sua casa? Você já é de casa. Sinta-se em casa. Interessante, você não fala, né? Você já é da casa, sinta-se na casa. Por que você fala você já é de casa, sinta-se em casa? Porque a palavra casa não aceita a presença de artigo. É por isso que aí não ocorre crase. Voltarei a casa. Gente, prestem atenção ao que eu vou dizer. Muitas são as palavras que não pedem artigo. Só que se você especificar a palavra casa, qualquer palavra que não peça artigo, ela passa a pedir. Por exemplo, se eu falar assim, ó, casa do pai, você vai falar, você já é de casa do pai ou você já é da casa do pai? Da. Então qualquer palavra que não peça artigo, se receber um especificativo, um adjunto adnominal, passa a pedir artigo. Daí pode ocorrer crase. Nesse caso, se eu escrevesse a casa do pai, não voltarei à casa do pai, daí ocorreria a crase. Irei a Blumenau no mês que vem. Quem vai, vai a. O verbo ir é intransitivo e rege preposição a para o seu adjunto adverbial de lugar. Só tem uma coisa. Por que não vai ocorrer crase aí? Porque esse a que está aí é só a preposição do verbo ir. Porque nome de cidade não pede artigo. Querem ver só? O blumenauense é de Blumenau. Não é da Blumenau. Então preste atenção, não pede artigo. É por isso que todo mundo diz que não ocorre crase antes de nomes de cidades. Nenhum nome de cidade aceita artigo. Tem gente que é de Blumenau, tem gente que é de Curitiba, tem gente que é de São Paulo, tem gente que é de Paris, tem gente que é de Londrina. Viram? Não pede artigo, a não ser que você ponha especificativo, lógico. Se eu escrevesse ali, irei à antiga Blumenau, ocorreria a crase, porque o blumenauense é da antiga Blumenau e não de antiga Blumenau. Então qualquer palavra que não peça artigo, se você colocar o especificativo, ela passa a pedir.
ele tem direito à vida. Quem tem direito a. Repare que a expressão que eu tenho no exemplo depois é a vida privada. Por mais que a palavra vida não pedisse artigo, ela pede, ela está especificada, passa a pedir. Por isso, ele tem direito à vida privada, ocorre crase. Essa é a mulher a quem me referi. Vejam que quem se refere a. Aquele que é um pronome relativo. E o pronome relativo se escreve como? Que o é. Ele não aceita a presença de artigo. É por isso que esse a que está antes do que é apenas o quê? Preposição, não ocorre crase. Agora, olhem o próximo exemplo. Essa é a mulher a qual me referi, a qual também é pronome relativo. Só como se escreve o pronome relativo qual? O, Q, U, A, L, A, Q, U, A, L, os, Q, U, A, I, S. Vejam que ele vem acompanhado de artigo. É o, qual, a, qual, os, quais, as, quais. Não é só como pronome relativo que só se escreve que. O pronome relativo qual tem artigo. Quando ele substitui uma palavra feminina, como nesse exemplo, essa é a mulher a quem me referi, a qual pode ocorrer crase. Olha só, me referi. Quem se refere a. O a do pronome relativo qual? O seu artigo. E a preposição do verbo referir-se provoca crase. Portanto, ocorre crase. Essa casa é igual a que comprei. Repare uma coisa. Essa casa é igual àquela que comprei. Repare que agora não tem nada a ver com o pronome relativo que. Porque o que é igual a. O nome igual rege preposição a. E eu coloquei mais um a que substituiu aquela. Então, nesse caso, vai ocorrer crase. Essa casa é igual àquela que comprei. Resolvi aquele problema. Quem resolve o quê? O verbo resolver é transitivo direto, não ocorre crase. Fiz alusão àquele problema. Quem faz alusão a. Mas o a de aquele ocorre crase. Sairemos amanhã à noite. Tira agora o verbo sair não rege preposição a. É verdade, você tem razão. Só tem uma coisa. A palavra noite quer indicar tempo aqui, não quer? E para indicar tempo tem que ser transformada numa locução adverbial. E para eu ter uma locução adverbial com um substantivo, noite, ou qualquer outro substantivo, tem que ter uma preposição. É por isso que vai ocorrer crase. Sairemos amanhã à noite. Quando tiver uma palavra feminina que indica tempo, você já sabe, ocorre crase. Todos saíram às pressas. Quem sai. Mas às pressas é uma expressão feminina para indicar o quê? Modo. Ocorre crase. É um adjunto adverbial de modo. Ele sentou-se à mesa. Vê, quem senta em algum lugar, nem rege preposição a. Então, o à mesa é uma locução adverbial feminina de lugar. Ocorre crase, porque eu quero usar esse substantivo para indicar tempo. Então, sempre que eu tiver uma expressão feminina que indica tempo, modo e lugar, eu já sei. Ocorre crase. A mesa indica lugar. Adjunto adverbial de lugar. Olha o próximo exemplo. À medida que o tempo passa, ele fica mais nervoso. Cuidado com essa expressão. À medida que e o à proporção que. Quando equivaler a quanto mais, tanto que eu posso falar, quanto mais o tempo passa, mais ele fica nervoso. Então, à medida que e à proporção que, quando equivalerem a quanto mais, ocorre crase. São chamadas locuções conjuntivas. Eu tenho uma palavra a, mais uma palavra feminina, mais um que, para dar como uma ideia para você. Mas basta gravar à medida que e à proporção que. Ocorre crase, portanto. Estávamos à procura de você. Isso é uma locução prepositiva, gente. Olhem só. Estávamos à procura de. Procura substantivo. O a que vem antes é um artigo. Depois eu tenho a preposição de. Para formar uma locução prepositiva, eu preciso de mais uma preposição. Por isso vai ficar como? Estávamos à procura de você com crase. Vai ocorrer crase para formar uma locução prepositiva. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Entender regência, verbal e nominal,
para que me facilite o entendimento da ocorrência de crase. Agora, eu tenho que ter em mente o seguinte: palavra feminina que indica tempo, modo e lugar, vai ocorrer crase, e independe da regência, certo? Porque a formação de uma locução adverbial exerce funções sintáticas de adjunto adverbial de tempo, modo e lugar. A locução prepositiva, essa expressão, né, estávamos à espera de você, ficamos à espera de você, saímos à procura de você, certo? E a locução conjuntiva, à medida que, à proporção que. Atentos a isso, você só vai se dar bem. Bons estudos. Como dicas de estudo, quero indicar a você, aluno, alguns sites. Artigos sobre regência no site www.recantodasletras.com.br. Pesquise também artigo de regência verbal no site www.mundovestibular.com.br. Bons estudos!